Enter. Uma ruptura no padrão, um nó na trama. Há coisas que você deveria estar percebendo aqui. Coisas que estão faltando e que são importantes por sua ausência. Note, por exemplo, que ninguém na quietude fala de ilhas. Isso não acontece porque não existem ilhas ou porque elas são inabitadas. Muito pelo contrário. E porque as ilhas tendem a se formar perto das falhas ou em cima de pontos quentes, o que significa que são coisas efêmeras na escala planetária, aparecem com uma erupção e desaparecem com o próximo tsunami. Mas os seres humanos, também, são coisas efêmeras na escala planetária. A quantidade de coisas que eles não percebem é literalmente astronômica. As pessoas na quietude tampouco falam sobre outros continentes, embora seja plausível suspeitar que eles possam existir em alguma outra parte. Ninguém viajou ao redor do mundo para ver que não existe nenhum. Viagens marítimas são muito perigosas devido ao reabastecimento e às ondas de tsunami de apenas uns 30 metros de altura em vez de serem as lendárias montanhas de água que dizem encrespar-se no profundo oceano irrestrito. Eles apenas aceitam como certa a parte do saber que foi passada por civilizações mais corajosas e que diz que não existe mais nada. Da mesma maneira, ninguém fala de objetos celestiais, embora os céus estejam tão repletos e lotados aqui quanto em qualquer outro lugar do universo. Isso se deve principalmente ao fato de que uma parte tão grande da atenção das pessoas esteja voltada ao solo, não ao céu. Eles percebem o que está lá, as estrelas e o sol e um cometa ou uma estrela cadente ocasionais. Eles não percebem o que está faltando. Mas como poderiam? Quem sente falta do que nunca sequer imaginou? Isso não seria a natureza humana. Que sorte, então, que existem mais pessoas neste mundo do que simplesmente a humanidade. 9. Cienite entre os inimigos. Eles chegam à Alha uma semana depois, sob um céu azul brilhante de meio-dia que está completamente limpo, exceto por um obelisco roxo um pouco distante da costa. Alha é grande para uma comum costeira, nada comparada a Iumenes, claro, mas de tamanho respeitável. Uma cidade de fato. A maioria de seus bairros e lojas e distritos industriais estão concentrados no terreno íngreme em forma de tigela de um porto natural formado a partir de uma antiga caldeira vulcânica que desmoronou de um lado, com povoados periféricos a vários dias de distância em todas as direções. Ao entrar, Cienite e Alabaster param no primeiro aglomerado de construções e casas de fazenda que veem, perguntam e, enquanto ignoram os olhares provocados por seus uniformes pretos, descobrem que há várias pensões por perto. Eles pulam a primeira porque um jovem de uma das casas de fazenda decide segui-los por alguns quilômetros, segurando o cavalo mais atrás para mantê-lo fora do que ele provavelmente acha que é a esfera de alcance deles. Está sozinho e não fala nada, mas um jovem pode com facilidade se tornar um bando de jovens, então eles continuam indo na esperança de que o ódio do rapaz não dure mais que o seu tédio, e ele acaba virando o cavalo e a cabeça de volta para o caminho de onde vieram. A próxima pensão não é tão boa quanto a primeira, mas também não é ruim, um prédio antigo e quadrado de estuque que viu algumas estações, mas é robusto e bem cuidado. Alguém plantou roseiras em cada canto e deixou a era cobrir as paredes, o que provavelmente significará seu desabamento quando vier a próxima estação, mas isso não é problema para Cienite se preocupar. Cobram-lhes 2 madreperolas imperiais por um quarto compartilhado e vagas no estábulo para 2 cavalos por uma noite, uma extorsão tão ridiculamente óbvia que Cienite ri da proprietária antes de se conter. A mulher lhes devolve o olhar. Felizmente, o Fulcro entende que orogenes no campo às vezes precisam subornar os cidadãos para que tenham um comportamento decente. Cienite e Alabaster receberam provisões generosas, com uma carta de crédito que lhes permitirá obter mais dinheiro se necessário. Então, eles pagam o preço da proprietária, e a visão de todo aquele bom dinheiro branco torna seus uniformes pretos aceitáveis pelo menos por algum tempo. O cavalo de Alabaster está mancando desde a cavalgada forçada até a estação de ligação, assim, antes de se acomodarem, eles também falam com um vaqueiro e negociam um animal sadio. O que conseguem é uma eguinha espirituosa que lança a Alabaster um olhar tão incrédulo que Cienite não consegue deixar de rir. É um bom dia. E, depois de uma boa noite de descanso em camas de verdade, eles seguem adiante. Os portões principais de Alha são uma coisa enorme, até mais pomposamente amplos e adornados do que os de Iumenes. Mas de metal, em vez de pedra propriamente, o que os faz parecer a imitação espalhafatosa que são. Cien não consegue entender como essas malditas portas devem realmente proteger qualquer coisa, apesar do fato de terem pouco mais de 15 metros de altura e serem feitas de placas sólidas de aço cromado parafusado, com um pouco de filigrana para decorar. Em uma estação, a primeira chuva ácida corroera esses parafusos, e um bom tremor de grau 6 desalinhara as placas de precisão, tornando essas coisas imensas impossíveis de fechar. Tudo o que se refere aos portões revela de forma gritante que essa é uma comum com muito dinheiro novo, mas não sabedoristas suficientes conversando com a sua casta liderança. A equipe do portão parece consistir em apenas um punhado de costas fortes, todos eles vestindo os belos uniformes verdes da milícia dessa comum. A maioria está sentada por aí, lendo livros, jogando cartas ou então ignorando o comércio que transita para lá e para cá do portão, sem se esforça para não fazer cara de reprovação frente a tão pouca disciplina.
Em Yumenes, eles estariam armados, visivelmente fazendo guarda e pelo menos observando todos os viajantes que entram. Um dos costas fortes olha uma segunda vez ao avistar seus uniformes, mas depois gesticula para que entrem, dando uma espiada prolongada nos dedos cheios de anéis de alabaster. Ele nem ao menos olha para as mãos de Cien, o que a deixa de muito mau humor quando, enfim, atravessam as labirínticas ruas de paralelepípedo do vilarejo e chegam à mansão do governador. Alia é a única cidade grande no distritante todo. Cien não consegue lembrar quais são os nomes das outras 3 comuns do distritante, ou como se chamava a nação antes de se tornar parte nominal de Sanzi. Algumas das antigas nações reivindicaram seus nomes depois que Sanzi afrouxou o controle, mas o sistema de distritantes funcionava melhor, então isso não importava. Ela sabe que são todas zonas de cultivo e pesca, tão fim de mundo quanto qualquer outra região costeira. Apesar de tudo isso, a mansão do governador é impressionantemente bonita, com engenhosos detalhes arquitetônicos e umenescenses em toda parte, como cornijas e janelas feitas de vidro e, assim, uma única sacada decorativa com vista para um amplo pátio. Uma ornamentação completamente desnecessária, em outras palavras, que provavelmente precisa ser reparada depois de cada pequeno tremor. E eles tinham mesmo que pintar o prédio inteiro de amarelo vivo. Parece um tipo de fruta retangular gigante. Nos portões da mansão, eles entregam os cavalos a um tratador e se ajoelham no pátio para que suas mãos sejam ensaboadas e lavadas por um criado resistente da casa, que é uma tradição local para reduzir a chance de espalhar uma doença para o liderança da comum. Depois disso, uma mulher muito alta, de pele quase tão negra quanto a de alabaster e vestida com uma variação em branco do uniforme da milícia, vem ao pátio e faz um gesto brusco para que eles a sigam. Ela os conduz pela mansão e entra em uma saleta, onde fecha a porta e vai se sentar à mesa daquela sala. Vocês 2 demoraram bastante tempo para chegar até aqui, diz ela como um cumprimento, olhando para alguma coisa na mesa enquanto faz um gesto decidido para eles se sentarem. Eles se sentam nas cadeiras do outro lado da mesa, alabaster cruzando as pernas e deixando as mãos em campanário com uma expressão impenetrável no rosto. Esperávamos que chegassem semana passada. Querem ir ao porto imediatamente ou podem fazer o serviço daqui? Sienite abre a boca para responder que preferiria ir ao porto, uma vez que nunca moveu um recife de corais antes e estar mais próxima a ajudará a entendê-lo melhor. Antes que ela possa falar, porém, Alabaster diz: Desculpe-me, quem é a senhora? Sienite fecha rapidamente a boca e olha para ele. Ele está sorrindo educadamente, mas há algo mordaz no sorriso que coloca Sienite em alerta de imediato. Meu nome é Azael Liderança Alia, diz ela em um tom suave, como se falasse com uma criança. Alabaster, ele responde, tocando o próprio peito e acenado com a cabeça. Minha colega é Sienite, mas, me perdoe, eu não queria saber apenas o seu nome. Disseram-nos que o governador do distritante era um homem. É nesse momento que Sienite entende e decide entrar na brincadeira. Ela não entende por que ele decidiu fazer isso, mas não há nenhuma maneira de entender nada do que ele faz. A mulher não entende, ela cerra o maxilar visivelmente. Sou representante do governador. A maioria dos distritantes tem governador, vice-governador e um senescal. Talvez uma comum que está se esforçando tanto para superar os equatoriais precise de camadas adicionais de burocracia. Quantos representantes do governador existem? Pergunta Sienite, e Alabaster faz um TSC. Devemos ser corteses, Cien, ele fala. Ele ainda está sorrindo, mas está furioso. Ela sabe porque ele está mostrando dentes demais. Somos só orogenes, no final das contas. E ela é um membro da casta de uso mais estimada da quietude. Estamos aqui somente para lidar com poderes maiores do que ela pode compreender a fim de salvar a economia da região, enquanto ela. Ele aponta para a mulher com o dedo, sem ao menos tentar esconder o sarcasmo. Ela é uma burocrata secundária pedante. Mas tenho certeza de que é uma burocrata secundária pedante de grande importância. A mulher não é pálida o bastante para sua pele trair lá, mas tudo bem, sua postura rígida como uma pedra e suas narinas dilatadas são indícios suficientes. Ela olha de Alabaster para Sienite, mas então seu olhar volta para ele, o que Cien entende perfeitamente bem. Ninguém é mais irritante do que o seu mentor. Ela sente um súbito orgulho perverso. Há 6 representantes do governador, diz ela enfim, respondendo à pergunta de Sienite ao mesmo tempo em que lança um olhar fulminante para o rosto sorridente de Alabaster, e o fato de que sou representante do governador deveria ser irrelevante. O governador é um homem muito ocupado, e esta é uma questão de pouca importância. Portanto, uma burocrata secundária deveria ser mais do que suficiente para lidar com isso. Não. Não é uma questão de pouca importância. Alabaster não está mais sorrindo, embora ainda esteja relaxado, tamborilando os dedos uns nos outros. Parece estar considerando a possibilidade de ficar bravo, embora Cien saiba que ele já está. Posso sensar a obstrução do coral daqui. Seu porto está quase inutilizável. Vocês provavelmente vêm perdendo navios mercantes com carga mais pesada para outras comuns costeiras há uma década, se não mais. Vocês concordaram em pagar ao fulcro uma quantia tão alta. Sei que é alta porque me mandaram.
que esperam que o Porto Desimpedido recupere todas essas transações perdidas, ou nunca pagarão a dívida antes que o próximo tsunami os destrua. Então, nós dois. Ele aponta Cien com um gesto breve, depois volta a colocar as mãos em campanário. Somos todo o seu futuro ferrugento. A mulher está completamente imóvel. Sienite não consegue decifrar a expressão dela, mas seu corpo está rígido, e ela recuou um pouquinho. De medo? Talvez. É mais provável que seja em reação aos dardos verbais de Alabaster, que com certeza atingiram um ponto sensível. E ele continua. Então, o mínimo que a senhora poderia fazer é primeiro nos oferecer um pouco de hospitalidade, e depois nos apresentar ao homem que nos fez viajar várias centenas de quilômetros para resolver o seu probleminha. Isso é cortesia, não? E assim que oficiais importantes costumam ser tratados. A senhora não concorda. Mesmo sem querer, Cien tem vontade de bater palmas. Muito bem, a mulher consegue dizer enfim, com uma fragilidade palpável. Vou transmitir o seu pedido ao governador. Depois ela sorri, seus dentes um lampejo branco de ameaça. Vou transmitir a sua decepção com o nosso protocolo de costume quanto aos convidados. Se é desse modo que geralmente tratam os convidados, diz Alabaster, dando uma olhada ao redor com aquela perfeita arrogância que apenas quem foi humanescense uma vida inteira consegue demonstrar ao máximo, então acho que a senhora deveria transmitir nossa decepção. E sério, assim direto ao ponto. Nem ao menos uma xícara de segura para nos revigorar depois da nossa longa viagem. Disseram-me que vocês pararam nos distritos da periferia para passar a noite. Sim, e isso amenizou o cansaço. As acomodações também estavam abaixo do ideal, o que é injusto, pensa Cien, já que a pensão era quente e suas camas, confortáveis, a proprietária havia sido escrupulosamente cortês uma vez estando com o dinheiro nas mãos. Mas ninguém pode detê-lo. Quando foi a última vez que a senhora viajou mais de 2.400 quilômetros, senhora representante? Posso lhe garantir, a senhora precisará de mais do que um dia de descanso para se recuperar. As narinas da mulher estão quase dilatadas. No entanto, ela é da casta liderança, sua família deve tê-la treinado cuidadosamente sobre como se curvar com o vento. Minhas desculpas, eu não pensei. Não pensou. De repente, Alabaster se levanta e, embora seja um movimento suave e sem ameaças, Azael recua como se ele estivesse prestes a atacá-la. Cien se levanta também, com atraso, já que Alabaster a pegou de surpresa, mas Azael nem olha para ela. Vamos passar a noite naquela pousada pela qual passamos no caminho para cá, diz Alabaster, ignorando o nítido desconforto da mulher. Mais ou menos a 2 ruas daqui. Aquela com o Kirkuza de pedra na frente. Não consigo lembrar o nome. O fim da estação. A mulher fala o nome quase com suavidade. Sim, parece que é isso. Devo pedir que mandem a conta para cá. Azael está respirando pesadamente agora, seus punhos cerrados em cima da mesa. Cien está surpresa, porque a pousada é um pedido perfeitamente razoável, embora um pouco caro. Ah, mas esse é o problema, não é? Essa representante do governador não tem autorização para pagar por suas acomodações. Se os superiores dela ficarem irritados o bastante quanto a isso, vão descontar o gasto do pagamento dela. Mas Azael liderança alha não deixa de lado seu teatrinho cortês ou simplesmente começa a gritar com eles, como Cien meio que espera. Claro, ela diz, conseguindo até dar um sorriso, o que faz Cien quase admirá-la. Por favor, voltem amanhã neste horário, e eu lhes darei mais instruções depois. Então eles saem e descem a rua até a pousada luxuosa que Alabaster garantiu para eles. Enquanto estão à janela do quarto deles, estão compartilhando outra vez, e tomando cuidado para não pedir uma comida particularmente cara, para que ninguém possa chamar o pedido de acomodação deles de exorbitante, Sienite examina o perfil de Alabaster, tentando entender por que ele ainda irradia fúria como uma fornalha. Bravo, ela diz. Mas aquilo era necessário? Eu preferiria fazer o serviço e começar a viagem de volta assim que possível. Alabaster sorri, embora os músculos de seu maxilar se mexam repetidas vezes. Pensei que você gostaria de ser tratada como um ser humano para variar. Eu gosto, mas que diferença faz? Mesmo que você faça valer a sua autoridade agora, isso não vai mudar o que eles sentem a nosso respeito. Não vai, e não me importo com o que eles sentem. Eles não precisam gostar nem uma ferrugem de nós. O que importa é o que eles fazem. Está tudo bem para ele. Sienite suspira e aperta o nariz com o polegar e o indicador, tentando ter paciência. Eles vão reclamar, e Sienite, já que essa tecnicamente é sua missão, é que vai ser censurada por isso. Deixe que reclamem. Ele vira as costas para a janela e se dirige ao banheiro. Me chame quando chegar a comida. Vou ficar de molho até em Rugar. Sienite se pergunta se faz sentido odiar um homem louco. Não que ele vá perceber, de qualquer forma. Chega ao serviço de quarto, trazendo uma bandeja de comida local modesta, porém substancial. Peixe é barato na maioria das comuns costeiras, então se enregalam-se pedindo filé de tentir, que é uma iguaria cara em Yumenes. Só são servidos de vez em quando nos restaurantes do Fulcro.
Alabaster sai do banheiro enrolado em uma toalha, parecendo de fato estar enrugado. É quando Sim finalmente nota como ele ficou magro como a corda de um chicote nessas últimas semanas de viagem. Ele está pele e osso, e a única coisa que pediu para comer foi uma tigela de sopa. É verdade que é uma tigela grande de um ensopado vigoroso de frutos do mar, que alguém decorou com creme e uma colherada de tahine de beterraba, mas ele evidentemente precisa de mais comida. Sienite tem, separado em um prato menor, um acompanhamento de inhame ao alho e silvabes caramelizadas, além de seu próprio prato. Ela coloca o acompanhamento na bandeja dele. Alabaster olha para o prato, então para ela. Depois de um instante, sua expressão se suaviza. Então é isso. Você prefere um homem com mais carne. Ele está brincando, os dois sabem que ela não apreciaria fazer sexo com ele mesmo que o achasse atraente. Qualquer uma preferiria. Ele dá um suspiro, depois obedientemente começa a comer os inhames. Entre uma bocada e outra, ele não parece estar com fome, apenas muito determinado, ele diz. Não sinto mais. O quê? Ele encolhe os ombros, o que ela pensa ser menos devido à confusão e mais devido à incapacidade dele de articular o que quer dizer. Quase nada, na verdade. Fome, dor. Quando estou na Terra, ele faz uma careta. Este é o verdadeiro problema, não a incapacidade dele de dizer, mas o fato de que as palavras são inadequadas para essa tarefa. Ela concorda com a cabeça para mostrar que entendeu. Talvez um dia alguém criará uma língua para os orogenes usarem. Talvez essa língua tenha existido e depois tenha sido esquecida, no passado. Quando estou na Terra, ela é a única coisa que consigo sensar. Eu não sinto isto. Ele faz um gesto, apontando o quarto, o corpo dele, ela. E eu passo tanto tempo na Terra. Não consigo evitar, mas quando volto, é como se um pouco da Terra viesse comigo, e a voz dele some, mas ela acha que entende. Ao que parece, isso é só uma coisa que acontece depois do 7º ou 8º anel. O fulcro me faz adotar uma dieta rigorosa, mas não tenho seguido muito. Sim, aquece porque é óbvio. Ela coloca o pão de ervas no prato dele também, e ele suspira de novo. Depois, ele come tudo o que está no prato. Eles vão para a cama. E mais tarde, no meio da noite, Sienite sonha que está caindo para cima por meio de um eixo de luz trêmula que ondula e refrata ao redor dela como água suja. No alto do eixo, algo bruxuleia ali e vai para longe e volta outra vez, como se não fosse exatamente real, como se não estivesse exatamente ali. Ela acorda assustada, sem saber ao certo porque sente de súbito que alguma coisa está errada, mas segura de que precisa fazer algo quanto a isso. Ela se senta, esfregando o rosto cansadamente, e só quando os fragmentos do sonho desaparecem é que ela se dá conta da sensação iminente de fatalidade pairando no ar à sua volta. Confusa, ela olha para Alabaster, e o encontra acordado ao seu lado, estranhamente rígido, encarando com os olhos arregalados e a boca aberta. Ele parece estar gargarejando, ou tentando roncar, e fracassando pateticamente. Que ferrugens! Ele não olha para ela, não se mexe, apenas continua fazendo aquele barulho ridículo. E, enquanto isso, a orogenia dele acumula-se, até toda a parte de dentro do crânio dela doer. Ela toca o braço dele e percebe que está pegajoso e rígido, e só tardiamente entende que ele não consegue se mexer. Bas. Ela se inclina em direção a ele, fitando seus olhos. Eles não olham de volta para ela. No entanto, ela consegue sensar com clareza alguma coisa ali, consciente e reagindo dentro dele. O poder dele se flexiona, já que seus músculos parecem não ser capazes, e a cada respiração gorgolejante ela o sente mover-se em uma espiral mais alta, enrolando-se mais apertado, pronto para se manifestar a qualquer momento. Pelas ferrugens queimadas e lascadas. Ele não consegue se mexer e está entrando em pânico. Alabaster. Orogenes nunca devem entrar em pânico. Os orogenes de 10 anéis em especial. Ele não consegue responder ao chamado dela, claro, ela fala mais para que ele saiba que ela está aqui e está ajudando, de modo que, com sorte, ele se acalme. É algum tipo de convulsão, talvez. Sienite joga as cobertas, fica de joelhos e coloca os dedos na boca dele, tentando puxar a língua. Ela nota que a boca dele está cheia de saliva, ele está afogando com a maldita baba. Isso faz com que ela se lembre de virá-lo bruscamente para o lado, inclinando a cabeça dele para que o cuspe escorra, e ambos são recompensados com o som de sua primeira respiração limpa. Mas é fraca essa respiração e demora tempo demais para ele inspirar. Ele está lutando. O que quer que tenha, está paralisando seus pulmões junto com todo o resto. O quarto chacoalha, só um pouquinho, e Sienite ouve vozes se erguendo, alarmadas, por toda a pousada. Os gritos cessam rápido, entretanto, porque ninguém está preocupado de verdade. Não há nenhum tremor iminente que se possa sensar. Provavelmente, estão atribuindo a sacudida a uma forte rajada de vento contra um lado da pousada. Por enquanto. Merda. Sienite se agacha para entrar em seu campo de visão. Bas, seu ferrugento idiota filho de um canibal. Contenha seu poder. Eu vou ajudar você, mas não posso fazer isso se matar todos nós.
Seu rosto não reage, sua respiração não muda, mas aquela sensação de fatalidade que paira no ar diminui quase que de imediato. Melhor. Bom, agora. Preciso achar um médico. O solavanco que chacoalha o prédio é mais brusco desta vez, ela ouve pratos chacoalharem e retinirem no carrinho de comida descartada da pousada. Então isso é um não. Não posso ajudar você, não sei o que é isso. Você vai morrer se... O corpo dele inteiro sacode. Ela não sabe ao certo se é algo proposital ou algum tipo de convulsão. Mas ela percebe que era um aviso um instante depois, quando aquilo acontece outra vez, o poder dele, prendendo-o dela como um torno. Ela cerra os dentes e o espera usá-la para fazer o que quer que precise fazer. Mas não acontece nada. Ele a tem, e ela consegue senti-lo fazendo alguma coisa. Meio que se debatendo, procurando, sem encontrar nada. O que foi? Sienite perscruta o rosto sem reação. O que você está procurando? Sem resposta. Mas é obviamente algo que ele não consegue achar sem se mexer por conta própria. O que não faz sentido. Orogenes não precisam de olhos para fazer o que fazem. Um bebê no berço consegue fazer o que eles fazem. Mas, ela tenta pensar. Antes, quando isso aconteceu na estrada alta, ele havia primeiro se voltado para a origem do perigo. Ela imagina a cena em sua mente, tentando entender o que ele fez e como o fez. Não foi isso, a estação de ligação estava levemente ao noroeste, e ele olhou direto para o oeste, para o horizonte. Chacoalhando a cabeça a respeito da própria tolice ao mesmo tempo em que o faz, Sienite salta da cama e corre para a janela, abrindo-a e olhando para fora. Não há nada para ver exceto as ruas íngremes e os edifícios de estuque da cidade, silenciosos tão tarde da noite. A única atividade está no final da rua, onde pode vislumbrar o cais e o oceano além dele, há pessoas carregando um navio. O céu está manchado de nuvens, muito longe do amanhecer. Ela se sente uma idiota. E então, algo se cerra em sua mente. De lá da cama ela ouve Alabaster produzir um som áspero, sente o tremor de seu poder. Algo chamou a atenção dele. Quando ela olhou para o céu. Intrigada, ela olha de novo. Ali, ela quase consegue sentir o júbilo do colega. E então o poder dele a envolve, e ela para de ver com qualquer coisa que se assemelhe a olhos. É como o sonho que ela teve. Ela está caindo, para cima, e isso de algum modo faz sentido. À sua volta, o lugar por onde está caindo bruxuleia em cores e facetas, como a água. Exceto pelo fato de que é de um roxo claro em vez de azul ou transparente, ametista de baixa qualidade com um bocado de quartzo enfumaçado. Ela se debate em meio àquilo, certa de que está se afogando, mas isso é algo que percebe com o sensapinai, e não com a pele ou com os pulmões, não pode estar se debatendo porque não é água e ela não está aqui de verdade. Onde ela se agita, ele age de forma intencional. Ele a puxa para cima, caindo mais rápido, procurando algo, e ela quase consegue ouvir o grito da coisa, sentir o arrasto de forças como pressão e temperatura resfriando e formigando aos poucos sua pele. Algo se enreda. Alguma outra coisa se abre. Isso está além da compreensão dela, complexo demais para perceber na íntegra. Algo flui por algum lugar, aquece-se com o atrito. Algum lugar dentro dela aplana-se, intensifica-se, queima. E então ela está em outro lugar, flutuando em meio a imensas coisas gélidas, e há algo nelas, entre elas. Um contaminante. Esse pensamento não é dela. E então tudo some. Ela volta rapidamente a si, ao mundo real da visão e do som e da audição e do paladar e do cheiro e do sensamento de verdade, sensamento do modo como deveria funcionar, não do jeito ferrugento que Alabaster acabou de fazer, e Alabaster está vomitando na cama. Indignada, se envira bruscamente para o outro lado, depois se lembra de que ele está paralisado, ele não deveria ser capaz de se mexer nem um pouco, menos ainda vomitar. Todavia, ele está fazendo isso, tendo se erguido um pouco da cama para poder vomitar melhor. Obviamente, a paralisia diminuiu. Ele não vomita muito, só 1 ou 2 colheres de chá de uma coisa branca de aparência oleosa. Eles comeram horas atrás, não deveria haver nada na parte superior de seu trato digestivo. Mas ela se lembra de um contaminante. E percebe tardiamente o que foi que saiu de dentro dele. E, mais ainda, ela compreende como ele fez isso. Quando enfim consegue juntar tudo e cuspir algumas vezes por uma questão de ênfase ou precaução, ele se deixa cair de volta na cama, deitando-se de costas, respirando com dificuldade, ou talvez apenas desfrutando da sensação de poder respirar à vontade. O que, em nome da ferrugenta terra ardente, você acabou de fazer? Sienite sussurra. Ele ri um pouco, abrindo os olhos para voltar a luz em direção a ela. Dá para ver que é outra daquelas risadas que ele dá quando na verdade quer expressar outra coisa que não humor. Sofrimento desta vez, ou talvez uma resignação cansada. Ele está sempre amargo. Como ele demonstra isso é só uma questão do grau de amargura. Foco, ele responde, arfando. Controle, uma questão de grau. É a primeira lição da orogenia. Qualquer bebê consegue mover uma montanha, isso é instinto. Só um orogene treinado pelo fulcro consegue mover específica e deliberadamente uma rocha.
E só um 10 anéis, ao que parece, consegue mover substâncias infinitesimais flutuando e correndo pelos interstícios de seu sangue e nervos. Deveria ser impossível. Ela não deveria acreditar que ele fez isso. Mas ela o ajudou a fazê-lo, então não pode fazer nada, exceto acreditar no impossível. Pelas crueldades da Terra. Controle. Sienite respira fundo para controlar os nervos. Então, ela se levanta, pega um copo de água e leva até ele. Ainda está fraco, ela precisa ajudá-lo a se sentar para beber água. Ele também cospe o primeiro gole no chão sobre os pés delas. Ela fica olhando. Depois pega alguns travesseiros para escorar as costas dele, ajuda-o a se reclinar e puxa a parte do cobertor que não está manchada sobre as pernas e o colo dele. Isso feito, ela vai até a poltrona do lado oposto da cama, que é grande e mais do que felpuda o suficiente para dormir durante a noite. Ela está cansada de lidar com os fluidos corporais dele. Depois que Alabaster recobra o fôlego e recuperou um pouco de suas forças, ela não é insensível, ela fala bem baixinho. Diga-me o que ferrugens você está fazendo. Ele não parece surpreso com a pergunta e não se mexe de onde se afundou entre os travesseiros, recostando a cabeça. Sobrevivendo. Na estrada alta. Agora há pouco. Explique. Não sei se consigo, ou se deveria. Ela mantém a calma. Está assustada demais para não manter. O que quer dizer com se deveria? Ele respira longa, lenta e profundamente, saboreando o ato, óbvio. Você não tem controle ainda. Não o bastante. Sem isso, se tentasse fazer o que acabei de fazer, você morreria. Mas se eu lhe disser como fiz. Ele respira fundo, solta o ar. Talvez você não consiga deixar de tentar. Controle sobre coisas pequenas demais para ver. Parece brincadeira. Tem que ser brincadeira. Ninguém tem esse tipo de controle. Nem mesmo os 10 anéis. Ela ouviu histórias, eles conseguem fazer coisas incríveis. Não coisas impossíveis. Eles são os deuses acorrentados. Alabaster respira, e ela percebe que ele está adormecendo. Exausto por lutar pela vida. Ou talvez fazer milagres seja mais difícil do que parece. Os domadores da terra selvagem, eles próprios devem ser contidos e amordaçados. O que é isso? Ele está citando alguma coisa. O saber das pedras. Bobagem. Isso não está em nenhuma das 3 tábuas. Tábua 5. Ele é tão cheio de papo furado. E está caindo no sono. Pela terra, ela vai matá-lo. Alabaster. Pela ferrugem, responda a minha pergunta. Silêncio. Maldita terra. O que é isso que você fica fazendo comigo? Ele solta o ar longa e pesadamente, e ela pensa que ele apagou. Mas ele fala. Escalonamento paralelo. Puxe uma carruagem com um animal e ele vai só até certo ponto. Coloque 2 enfileirados e o da frente se cansa primeiro. Atrele-os lado a lado, sincronize-os, reduza o atrito perdido entre os movimentos dos dois, e você consegue mais do que conseguiria de ambos os animais de forma individual. Ele suspira de novo. Em todo caso, essa é a teoria. E o que você é, a parelha dos bois. Ela está brincando, mas ele concorda com a cabeça. Uma parelha. Isso é pior, ele vem tratando-a como um animal, forçando-a a trabalhar por ele para não ficar esgotado. Como você está? Ela rejeita a palavra como, que presume uma possibilidade onde não deveria existir nenhuma. Orogenes não podem trabalhar juntos. O maior grau de controle predomina. É uma lição que ambos aprenderam nos tormentos dos grãos. Pois bem, ele está tão perto de dormir que as palavras não saem claras. Acho que não aconteceu. Ela fica tão furiosa que a fúria a cega por um instante, o mundo some. Orogenes não podem se dar ao luxo de sentir esse tipo de raiva, então ela solta tudo em palavras. Não me venha com essa porcaria. Não quero que faça isso comigo nunca mais. Mas como ela pode impedi-lo? Ou então vou matá-lo, ouviu? Você não tem esse direito. Salvou a minha vida é quase um murmúrio, mas ela ouve, e essa fala dá uma facada nas costas da raiva dela. Obrigado. Porque, sério, como ela pode culpar um homem que estava se afogando por agarrar qualquer pessoa que estivesse por perto para se salvar? Ou para salvar milhares de pessoas? Ou para salvar o filho? Ele está dormindo agora, sentado ao lado da pequena poça daquela coisa nojenta que vomitou. Claro que o vômito está do lado dela da cama. Enojada, se dobra as pernas para se encolher na poltrona felpuda e tentar ficar confortável. Só quando ela se acalma é que lhe ocorre o que aconteceu. A essência do fato, não apenas a parte em que Alabaster faz o impossível. Quando era um grão, ela trabalhou na cozinha algumas vezes e, de tempos em tempos, abria um pote de frutas ou legumes que havia estragado. Os bolorentos, aqueles que haviam rachado ou estavam parcialmente abertos, cheiravam tão mal que os cozinheiros tinham que abrir as janelas e colocar alguns grãos para abanar a fim de dissipar o fedor. Mas muito piores, se em aprendera, eram os potes que não rachavam. As coisas que estavam dentro deles pareciam boas, abertos, não cheiravam mal. O único alerta de perigo era uma pequena deformação na tampa de metal.
Mata mais do que a mordida de um Swap Frisk, o cozinheiro-chefe, um velho resistente grisalho, dizia-lhes ao mostrar o pote suspeito para que soubessem com que deveriam ter cuidado. Puro veneno. Seus músculos travam e param de funcionar. Você não consegue nem respirar. E é potente. Eu poderia matar todo mundo no fulcro com esse pote. E ria, como se essa ideia fosse engraçada. Misturadas a uma tigela de ensopado, algumas gotas desse produto contaminado seriam mais do que suficientes para matar um roga irritante de meia idade. Poderia ter sido um acidente. Nenhum cozinheiro respeitável usaria algo de um pote com tampa deformada, mas talvez a pousada ou fim da estação contrate incompetentes. A própria Cienite havia feito o pedido, falando com a criança que havia subido para ver se eles precisavam de algo. Ela havia especificado de quem era cada um dos pedidos. Ela tenta se lembrar do que disse. Peixe e inhame para mim. Então eles teriam tido condições de supor que o ensopado era para Alabaster. Por que não adulterar a comida dos dois, então, se alguém na pousada odeia rogas o suficiente para tentar matá-los? Era relativamente fácil jogar suco tóxico de legumes na comida toda, não só na de Alabaster. Talvez tenham feito isso e a contaminação não a tenha afetado ainda. Mas ela se sente bem. É paranoia sua, ela diz a si mesma. Mas não é imaginação sua que todos a odeiam. Ela é uma roga, afinal de contas. Frustrada, Cien se remexe na poltrona, abraçando os joelhos e tentando dormir. É um esforço perdido. Sua cabeça está muito cheia de perguntas, e seu corpo está acostumado demais ao chão duro mal acolchoado pelo saco de dormir. Ela acaba ficando sentada pelo resto da noite, olhando pela janela para um mundo que começou a fazer cada vez menos sentido, e perguntando-se que ferrugens deve fazer quanto a isso. Mas, de manhã, quando coloca a cabeça para fora da janela para respirar o ar carregado de orvalho em uma tentativa fútil de despertar, ela por acaso olha para cima. Ali, piscando a luz do amanhecer, paira um grande fragmento de ametista. Só um obelisco, um que ela se lembra vagamente de ter visto no dia anterior, quando estavam cavalgando para Alia. Eles são sempre bonitos, mas as estrelas que demoram a sumir também são, e ela mal presta atenção aos dois no curso natural das coisas. Entretanto, ela nota esse agora. Porque hoje ele está muito mais perto do que estava ontem. Coloque uma viga central flexível no cerne de todas as estruturas. Confie na madeira, confie na pedra, mas o metal enferruja. Tábua 3, Estruturas, versículo 1. 10. Você caminha ao lado da fera. Você pensa que, talvez, precise ser outra pessoa. Você não sabe ao certo quem. Seus eu anteriores foram mais fortes e frios, ou mais ternos e fracos, nenhum desses conjuntos de qualidades é mais adequado para ajudá-la a se sair bem nessa bagunça em que você está. Neste exato momento, você é fria e fraca, e isso não ajuda ninguém. Talvez você pudesse se transformar em uma pessoa nova. Você já fez isso antes, é espantosamente fácil. Um novo nome, um novo foco, depois experimente a roupagem da nova personalidade para achar o ajuste perfeito. Alguns dias e você sentirá como se nunca houvesse sido outra pessoa. Mas, só um de seus eus é a mãe de Nassum. Foi o que a impediu de mudar até agora e, em última análise, é o fator decisivo. Quando tudo isso acabar, quando Gija estiver morto e finalmente for seguro chorar a morte do seu filho. Se ainda estiver viva, Nassum vai precisar da mãe que conheceu a vida inteira. Então, você precisa continuar sendo Essum, e Essum vai ter que se virar com os pedaços quebrados de si mesma que Gija deixou para trás. Você vai encaixá-los como puder, calafetar os pedaços estranhos com força de vontade onde quer que não se encaixem bem, ignorar os ocasionais ruídos de algo sendo triturado e partido. Contanto que nada importante se parta, certo? Você vai sobreviver. Você não tem escolha. Não enquanto um de seus filhos possa estar vivo. Você acorda ao som de um combate. Você e o menino acamparam em uma hospedaria para passar a noite, em meio a várias centenas de outras pessoas que claramente tiveram a mesma ideia. Na realidade, ninguém está dormindo na hospedaria que, nesse caso, é pouco mais do que uma cabana com paredes de pedra e sem janelas dentro da qual há um poço com bomba motorizada porque, por um acordo tácito, aquele é um território neutro. E, da mesma forma, nenhuma das várias dezenas de pessoas acampadas que estão dispostas em torno da hospedaria fez muito esforço para interagir porque, por um acordo tácito, estão todas aterrorizadas o bastante para esfaquear primeiro e perguntar depois. O mundo mudou de maneira rápida e profunda demais. O saber das pedras poderia ter tentado preparar todos para as particularidades, mas o horror geral da estação ainda é um choque com o qual ninguém consegue lidar com facilidade. Afinal de contas, há apenas uma semana, tudo estava normal. Você e a Gaoa acomodaram-se e fizeram uma fogueira para passar a noite em uma clareira próxima em meio ao pasto. Você não tem escolha a não ser alternar um período de vigia com a criança, apesar de achar que ele simplesmente vai adormecer, com tanta gente ao redor, é perigoso demais ser descuidado. Os ladrões são o maior problema em potencial, uma vez que você tem uma bolsa de fuga cheia, e vocês dois são só uma mulher e um menino viajando sozinhos.
O fogo é um perigo também, com todas essas pessoas que não sabem de que lado fica o mecanismo de ignição de um acendedor passando a noite em um campo de grama seca. Mas você está exausta. Faz só uma semana que deixou de viver a própria vida confortável e previsível e vai demorar um pouco para voltar à condição de viajante. Então, você manda o garoto acordar lá assim que o pedaço de turfa queimar por completo. Isso deveria dar-lhe umas 4 ou 5 horas. Mas muitas horas depois, quase ao amanhecer, é que as pessoas começam a gritar na outra ponta do acampamento provisório. Ouvem-se gritos deste lado conforme as pessoas à sua volta dão gritos de alerta, e você sai do saco de dormir e se levanta com dificuldade. Você não sabe ao certo quem está gritando. Apenas agarra a bolsa de fuga com uma das mãos e o menino com a outra, e se vira para correr. Ele se desvencilha antes que você consiga correr e agarra o pequeno embrulho de farrapos. Depois ele pega a sua mão de novo, seus olhos branco-gelo bem abertos na penumbra. Então vocês, todos os que estão por perto, bem como você e o garoto, saem correndo, adentrando mais a planície e afastando-se da estrada, porque foi daquela direção que vieram os primeiros gritos, e porque ladrões ou sem comum ou milícias ou quem quer que esteja causando esse problema provavelmente usará a estrada para ir embora quando houver terminado o que quer que esteja fazendo. Na madrugada coberta de cinzas, todas as pessoas à sua volta são sombras apenas meio reais correndo em paralelo. Durante algum tempo, o menino e a bolsa e o chão debaixo dos seus pés são as únicas partes do mundo que existem. Um bom tempo depois, suas forças se acabam, e você enfim cambaleia até parar. O que foi aquilo? A pergunta. Ele não parece estar sem fôlego de modo algum. A resistência das crianças. Claro, você não correu o caminho todo, você está muito mole e fora de forma para isso. O mais importante era continuar se movendo, o que você fez, caminhando quando não conseguia reunir o fôlego necessário para correr. Eu não vi, você responde. Na verdade, de qualquer forma, não importa o que era. Você esfrega o lado do corpo, onde sente cãibra. Desidratação, você pega o seu cantil para beber. Mas, quando o pega, faz uma careta por conta do esguicho quase vazio que sai dele. Claro que você não aproveitou a oportunidade de enchê-lo enquanto estava na hospedaria. Você estava planejando fazer isso assim que amanhecesse. Eu também não vi, diz o garoto, virando-se e esticando o pescoço como se devesse ser capaz de ver. Estava tudo quieto e então, ele dá de ombros. Você olha para ele. Você não caiu no sono, caiu. Você viu a fogueira antes de fugir. Estava em brasas. Ele deveria ter lá acordado horas atrás. Não. Você lhe lança aquele olhar que intimidava seus 2 filhos e os de várias dezenas de outras pessoas. Ele recua, parecendo confuso. Eu não dormi. Por que não me chamou quando a turfa terminou de queimar? Você precisava dormir. Eu não estava com sono. Mal de cal. Isso significa que ele terá sono mais tarde. Que a terra coma as crianças obstinadas. O lado do seu corpo está doendo? HOA dá um passo à frente, parecendo ansioso. Você está machucada. Só uma fisgada. Vai acabar sumindo. Você olha ao redor, embora a visibilidade em meio à chuva de cinzas seja incerta depois de uns 6 metros. Não há nenhum sinal de que haja mais alguém por perto, e você não consegue ouvir nenhum outro som da área em torno da hospedaria. Não há nenhum som à sua volta, na verdade, a não ser a queda muito suave de cinzas na grama. É lógico que as outras pessoas que estavam acampadas ao redor da hospedaria não podem estar tão longe assim, mas você se sente completamente sozinha, exceto por HOA. Vamos ter que voltar para a hospedaria. Para buscar as suas coisas. Sim, e água. Você olha de lado na direção da hospedaria, mesmo sendo inútil quando a planície simplesmente esmaece em uma névoa branca acinzentada a pouca distância. Você não tem como saber se a próxima hospedaria vai estar em condições de ser utilizada. Pode ter sido tomada por aspirantes a senhores da guerra ou destruída por gangues em pânico, poderia estar avariada. Você poderia voltar. Você se vira para o menino, que está sentado na grama, e, para sua surpresa, ele tem algo na boca. Ele não tinha nenhuma comida antes. Ele amarra o embrulho de trapos bem forte e engole antes de falar de novo. Ao riacho onde me fez tomar banho. É uma possibilidade. O riacho desapareceu no subsolo outra vez, não muito longe de onde você o usou, e está a apenas um dia de caminhada. Mas é um dia de caminhada de volta por onde você veio e nada. Voltar ao riacho é a opção mais segura. Sua relutância em fazer isso é estúpida e errada. Mas Nassun está em algum lugar à frente. O garoto somente observa. Se está preocupado com você, ele não deixa transparecer no rosto. Bem, você está prestes a dar a ele mais motivos para se preocupar. Vamos voltar à hospedaria. Já passou tempo suficiente. Ladrões ou bandidos ou seja quem for já teriam pegado o que queriam a essa altura e seguido adiante. A não ser que quisessem a hospedaria. Várias das comuns mais antigas da quietude começaram como fontes de água tomadas pelo grupo mais forte de uma determinada área e defendidas de todos até a estação terminar.
É a grande esperança do sem comum em épocas como essa, a de que, sem nenhuma comum que queira abrigá-los, eles possam forjar a sua própria comum. No entanto, poucos grupos sem comum são organizados o bastante, sociáveis o bastante, fortes o bastante para fazer isso com êxito. E poucos tiveram que lutar com uma orogene que queria água mais do que eles. Se quiserem ficar com ela, você continua, e fala sério, apesar de ser uma coisa tão pequena, você só quer água, mas, neste momento, todo obstáculo parece tão grande quanto uma montanha e orogenes comem montanhas no café da manhã, é melhor me deixarem pegar um pouco. O menino, o qual você meio que espera que saia correndo e gritando depois dessa afirmação, apenas se levanta. Você comprou roupa para ele na última comum pela qual passou, bem como a turfa. Agora ele tem botas boas e robustas e meias boas e grossas, 2 mudas de roupa completas e uma jaqueta que é extraordinariamente semelhante à sua. Esse tipo de coisa passa mensagens tácitas de organização, foco compartilhado, adesão a um grupo, não é muito, mas cada pequeno elemento de intimidação ajuda. Que par formidável nós somos, uma mulher louca e uma criança substituta. Venha, você diz, e começa a andar. Ele vai atrás. Está tudo em silêncio quando você se aproxima da hospedaria. Você sabe que está perto pela confusão no prado. Aqui está o local de acampamento que alguém abandonou, com a fogueira ainda fumegando. Ali está a bolsa de fuga rasgada que pertence a outra pessoa, seguida por uma trilha de suprimentos que ela pegou e deixou cair ao fugir. Há um círculo onde a grama foi arrancada, carvão para fogueiras e um saco de dormir que poderia ser o seu. Você o recolhe ao passar e o enrola, enfiando-o em meio às alças da sua bolsa para amarrá-lo direito depois. E então, mais rápido do que você esperava, lá está a hospedaria em si. Você pensa de início que não há ninguém aqui. Não consegue ouvir nada além dos próprios passos e da sua respiração. O garoto fica em silêncio a maior parte do tempo, mas seus passos soam estranhamente pesados contra o asfalto quando vocês voltam para a estrada. Você olha para ele, e ele parece perceber. Ele para, olha com atenção para os seus pés quando você continua andando. Observando o modo como você move o pé do calcanhar para os dedos, não tanto cravando um passo, mas sim descolando o pé do chão e aplicando-o outra vez com cuidado. Então, ele começa a fazer a mesma coisa e, se não precisasse prestar atenção nos arredores, se não estivesse distraída com o seu próprio coração disparado, você daria risada da expressão de surpresa no rostinho dele quando suas passadas se tornaram silenciosas. Ele fica quase bonitinho. Mas é aí que você entra na hospedaria e percebe que não está sozinha. Primeiro, você nota somente o motor e o envoltório de cimento onde ele está, é isso que a hospedaria é de fato, um abrigo para a bomba. Depois, você vê uma mulher, que está cantarolando para si mesma enquanto tira um cantil grande e coloca outro vazio e maior ainda debaixo da torneira. Ela anda às pressas em torno do envoltório para fazer funcionar o mecanismo da bomba, muito ocupada, e só vê você quando já havia começado a movimentar a alavanca de novo. Então ela fica paralisada, e vocês duas se entreolham. Ela é uma sem comum. Ninguém que apenas recentemente ficou sem abrigo estaria tão imunda. Exceto o menino, uma parte da sua mente completa, mas há uma diferença entre a sujeira de um desastre e a sujeira da falta de banho. O cabelo da mulher está emaranhado não em cachos limpos e bem cuidados como os seus, mas por puro descuido, ele se amontoa em tufos bolorentos e irregulares. A pele dela não está só coberta de sujeira, a sujeira está incrustada, um elemento permanente. Há minério de ferro em algumas partes e está enferrujado por conta da umidade de sua pele, tingindo de vermelho o padrão formado pelos poros. Algumas de suas roupas são novas considerando quantas coisas você viu abandonadas ao redor da hospedaria, é fácil de adivinhar onde ela as conseguiu, e os sacos aos pés dela são de um total de 3, cada um dos quais está estufado com suprimentos e com um cantil já cheio. Mas o odor do corpo dela é tão forte e fétido que você espera que esteja pegando toda aquela água para um banho. Ela dá uma olhada rápida em você e HOA, avaliando de forma igualmente ligeira e meticulosa, e então, depois de um momento, ela encolhe um pouco os ombros e termina de bombear, enchendo o grande cantil em 2 bombadas. Depois pega-o, tampa-o, prende-o a um dos grandes sacos aos pés dela e, com tanta destreza que você fica admirada, ergue os 3 e se afasta. Vai fundo. Você já viu pessoas sem como antes, claro, todos já viram. Em cidades que querem mão de obra mais barata do que a dos Costas Fortes, e onde o sindicato dos Costas Fortes é fraco, elas vivem em favelas e mendigam pelas ruas. Em qualquer outro lugar, elas vivem nos espaços entre as comuns, florestas e nas bordas dos desertos e locais desse tipo, onde sobrevivem caçando e construindo acampamentos com restos. Os que não querem problemas assaltam plantações e silos nos arredores do território das comuns, os que gostam de briga assaltam comuns pequenas e mal protegidas e atacam viajantes ao longo das estradas de menor importância dos distritantes. Os governadores dos distritantes não se importam que aconteça um pouco disso. Mantém todo mundo esperto e lembra os encrenqueiros de como podem acabar. Roubos demais ou um ataque muito violento, entretanto, e as milícias são enviadas para caçar os sem comum. Nada disso importa agora. Não queremos problemas, você diz.
Só viemos buscar água, como você. A mulher, que esteve observando a Gaoa com curiosidade, volta o olhar para você. Eu é que não vou criar nenhum. Ela tampa deliberadamente outro cantil que encheu. Mas tenho mais desses para encher, então. Ela aponta com o queixo para a sua mochila e para o cantil pendurado nela. O seu não vai demorar. Os dela de fato são enormes. Provavelmente também são pesados como toras. Você está esperando que outros venham? Não, a mulher sorri, mostrando dentes extraordinariamente bons. Se ela é uma sem como agora, não começou dessa maneira, aquelas gengivas não sofreram muito com a desnutrição. Vão me matar? Você tem que admitir, não estava esperando por isso. Ela deve ter algum lugar aqui por perto, diz a Gaoa. Você fica satisfeita de ver que ele está à porta, olhando para fora. Ainda de guarda, garoto esperto. Retruca a mulher, animadamente imperturbável com o fato de terem descoberto seu segredo ostensivo. Vão me seguir? Não, você responde com firmeza. Não estamos interessados em você. Deixe-nos em paz e nós faremos o mesmo. Por mim, ok. Você desprende o seu cantil e se aproxima da bomba. É complicado, a coisa deve ser acionada por uma pessoa enquanto outra segura o recipiente. A mulher coloca uma das mãos na bomba, silenciosamente oferecendo ajuda. Você aquece e ela bombeia para você. Você bebe a primeira porção de água, e depois segue-se um silêncio tenso enquanto o cantil se enche. O nervosismo a faz quebrá-lo. Você correu um grande risco vindo aqui. Todos os outros provavelmente vão voltar logo. Alguns, e não vai ser logo. E você correu o mesmo grande risco. Verdade. Então, a mulher aponta com a cabeça para a sua pilha de cantes cheios e só depois é que você vê. O que é aquilo? Em cima da boca de um dos cantes há um tipo de pequena engenhoca feita de gravetos, folhas retorcidas e um pedaço de arame torto. Ela dá um estalido suave enquanto você observa. Fazendo um teste, pelo sim, pelo não. O que? Ela dá de ombros, olhando para você, e você percebe então, essa mulher não é uma simples sem comum da mesma forma que você não é uma quieta. O tremor do norte, diz ela. Foi pelo menos de grau 9, e isso foi apenas o que nós sentimos na superfície. Foi profundo também. Ela faz uma pausa abrupta, na verdade afastando a cabeça de você e franzindo a testa, como se houvesse escutado algo alarmante, embora não haja nada ali a não ser a parede. Nunca vi um tremor daqueles. Um padrão de ondas estranho. Depois ela se concentra em você outra vez, rápido como um passarinho. Provavelmente rompeu muitos aquíferos. Eles vão se reparar com o tempo, claro, mas em curto prazo, impossível dizer que tipos de contaminantes poderiam estar por aqui. Quero dizer, esta terra é perfeita para uma cidade, certo? Plana, acesso imediato à água, longe de falhas. Significa que provavelmente houve uma aqui em algum momento. Sabe que tipos de coisas ruins as cidades deixam para trás quando morrem? Você a está encarando agora. A Gaoa também está, mas ele olha para todo mundo desse jeito. Então, a coisa no cantil para de dar estalidos e a mulher sem comum se inclina para tirar a engenhoca. O objeto mantinha uma tira de alguma coisa casca de árvore. Mergulhada na água. Segura, ela declara, e só tardiamente parece notar que você está observando. Ela franze um pouco as sobrancelhas e ergue a tirinhas. É feito da mesma planta que a segura. Conhece, o chá das saudações, mas eu a tratei com uma coisinha a mais para pegar aquelas substâncias que a segura não pega. Não tem nada. Você fala sem pensar e depois se cala, inquieta, quando ela se fixa bruscamente em você. Agora você tem que terminar. Quero dizer, a segura não deixa escapar nada que prejudique os seres humanos. É o único motivo por que qualquer pessoa toma a bebida, porque tem gosto de bunda cozida. Agora a mulher parece irritada. Isso não é verdade. Onde ferrugens você ouviu essas coisas? É algo que você costumava ensinar na creche em Tirimo, mas, antes que possa dizê-lo, ela retruca com rispidez. A segura não funciona bem se estiver em uma solução fria, todos sabem disso. Precisa estar em temperatura ambiente ou morna. Ela também não pega coisas que te matam em alguns meses em vez de te matar em alguns minutos. Grande coisa sobreviver hoje só para ter uma queda de pele ano que vem. Você é uma geomesta, você diz de forma abrupta. Parece impossível. Você já conheceu geomestas. Eles são tudo o que as pessoas pensam que os orogenes são quando estão se sentindo caridosos, misteriosos, insondáveis, possuidores de conhecimentos que nenhum mortal deveria ter, perturbadores. Ninguém exceto um geomesta saberia tantos fatos inúteis de maneira tão minuciosa. Não sou. A mulher se impertiga, quase inchando em seu estado de fúria. Eu não caio nessa de prestar atenção àqueles tolos da universidade. Não sou idiota. Você encara de novo, completamente confusa. Então, a água transborda do seu cantil e você se move, agitada, para encontrar a tampa. Ela para de bombear, depois enfia a pequena engenhoca de casca de árvore em um bolso da saia volumosa e começa a desmontar um dos sacos menores aos pés dela, seus movimentos rápidos e eficientes.
Ela tira um cantil, do tamanho do seu, e joga para um lado, depois, quando o pequeno saco está vazio, ela o joga para o lado também. Você não tira os olhos dos dois itens. Seria mais fácil para você se o menino pudesse carregar seus próprios suprimentos. É melhor você pegar, se for seguir adiante, diz a mulher e, embora não esteja olhando para você, você percebe que ela intencionalmente lhe apresenta os itens. Eu não vou ficar, e você também não deveria. Você se aproxima para pegar o cantil e o saco vazio. A mulher se dispõe de novo a ajudá-la a encher antes de retomar a busca entre as coisas dela. Enquanto você amarra o seu cantil e o saco de dormir que pegou antes e transfere alguns objetos da sua bolsa para a menor para entregar ao garoto, você pergunta: você sabe o que aconteceu? Quem fez o quê? Você faz um gesto vago na direção dos gritos que a acordaram. Eu duvido que tenha sido alguém, a mulher responde. Ela joga fora vários pacotes de comida que azedou, um conjunto de calças que talvez sejam grandes o bastante para HOA, e livros. Quem coloca livros em uma bolsa de fuga? No entanto, a mulher dá uma olhada no título de cada um antes de jogá-los de lado. As pessoas não reagem tão rápido como a natureza a mudanças como essa. Você prende o segundo cantil à sua própria bolsa agora, já que sabe que não deveria fazer HOA carregar muito peso. Ele é só um menino, e um que cresceu pouco, aliás. Uma vez que a mulher sem como obviamente não as quer, você pega as calças da pequena pilha de descartes que está aumentando ao lado dela. Ela não parece se importar. Você quer dizer que foi um ataque de algum tipo de animal? Você pergunta. Você não viu o corpo? Eu não sabia que havia um corpo. As pessoas gritaram e começaram a correr, então nós corremos também. A mulher suspira. Não é imprudente, mas faz você perder oportunidades. Como que para ilustrar seu ponto de vista, ela joga para o lado o outro saco que acabou de esvaziar e se levanta, sustentando nos ombros os dois que restam. Um deles está mais gasto e claramente mais confortável do que o outro, o que lhe pertence. Ela usou barbante para atar os grandes cantes uns aos outros de modo que se encaixassem no lombo, apoiados pela curva substancial de sua bunda, em vez de carregá-las penduradas como a maioria dos cantes. Abruptamente, ela olha feio para você. Não me siga. Eu não pretendia fazer isso. A bolsa pequena está pronta para ser entregue à HOA. Você a amarra a si mesma para se certificar de que está tudo seguro e confortável. Estou falando sério. Ela se inclina um pouco para a frente, seu rosto todo quase ameaçador em sua fúria. Você não sabe para onde estou voltando. Talvez eu viva em um complexo murado com outros 50 ferrugentos como eu. Talvez a gente tenha ferramentas afiadas e um livro de receitas de pessoas idiotas e suculentas. Tudo bem, tudo bem. Você dá um passo para trás, o que parece acalmá-la. Agora ela passa de furiosa a descontraída e volta a arrumar os sacos para ajeitá-los de modo mais confortável. Você também pegou o que queria, então é hora de sair daqui. O garoto parece contente com sua nova mochila quando você a entrega a ele. Você o ajuda a colocá-la da maneira apropriada. Enquanto você faz isso, a mulher sem como passa por vocês para sair, e algum vestígio do seu antigo eu a faz dizer: a propósito, obrigada. De nada, ela responde em um tom alegre, dirigindo-se à porta, e para abruptamente. Ela está olhando para alguma coisa. A expressão no rosto dela faz você sentir uma comichão em todos os pelos da sua nuca. Sem demora, você vai à porta também para ver o que ela está vendo. É um Kirkuza, uma das criaturas peludas de corpo comprido que os latimedianos têm como animais de estimação em vez de cachorros, uma vez que cachorros são muito caros para qualquer um, exceto para os pomposos equatoriais. Os Kirkuzas se parecem mais com grandes lontras terrestres do que com cães. Podem ser treinados, são muito baratos porque comem apenas folhas de arbustos baixos e insetos que crescem neles. E são ainda mais fofos do que os cachorrinhos quando são pequenos. Mas este Kirkuza não é fofo. Ele é grande, tem uns bons 45 quilos de corpo saudável e coberto por pelo macio. Alguém o amou muito, pelo menos até pouco tempo, é uma bela coleira de couro a que ele ainda tem ao redor do pescoço. Está rosnando e, quando sai do pasto e entra na estrada, você vê manchas vermelhas ao redor de sua boca e de suas patas dotadas de garras. Esse é o problema com os Kirkuza, sabe? O motivo pelo qual todos têm condições de manter luz. Eles comem folhas até provarem cinza em demasia, o que desperta algum instinto dentro deles que normalmente está adormecido. Então, eles mudam. Tudo muda durante uma estação. Merda, você sussurra. A mulher sem como assobia ao seu lado, e você fica tensa, sentindo sua consciência descer por um breve instante à terra. Você atrás de volta por uma questão de hábito. Não perto de outras pessoas. Não a menos que você não tenha outra escolha. Ela foi até a beira do asfalto, onde provavelmente estava prestes a disparar em meio ao campo em direção a um grupo de árvores. Mas, não muito longe da estrada, perto do lugar onde as pessoas gritaram mais cedo, você vê a grama se mexendo de forma descontrolada e ouve o ruído suave de outros Kirkuzas pigarreando e grunhindo. Quantos? Impossível saber. Contudo, estão ocupados. Comendo. Este costumava ser um animal de estimação.
Talvez se lembre de seu dono humano com carinho. Talvez tenha hesitado quando os outros atacaram e não tenha conseguido mais do que apenas provar o gostinho da carne que será sua nova dieta básica até a estação terminar. Agora, ele vai passar fome se não repensar seu comportamento civilizado. Anda para a frente e para trás no asfalto sem fazer barulho, guinchando para si mesmo como se estivesse indeciso, mas não vai embora. Mantém você e a Goa e a mulher sem como encurralados enquanto luta com a própria consciência. Coitadinho. Você fixa seus pés e murmura para a Goa e para a mulher, se ela estiver disposta a ouvir. Não se mexa. Mas antes que consiga encontrar algo inofensivo de que possa tirar proveito, uma inclusão de rocha que você possa mover ou uma fonte de água que possa transformar em um geyser e que lhe dê um pretexto para arrebatar o calor do ar e a vida desse esquilo gigante, a Goa olha para você e dá um passo à frente. Eu disse. Você começa a falar, segurando-o pelo ombro para puxá-lo de volta, mas ele não vem. É como tentar mover uma pedra que está vestindo uma jaqueta, sua mão apenas escorrega pelo couro. Debaixo dela, o menino não se mexe nem um pouco. A reclamação morre na sua garganta quando o garoto continua avançando. Ele não está simplesmente sendo desobediente, você percebe, há demasiada determinação na atitude dele. Você nem ao menos sabe se ele notou sua tentativa de detê-lo. E então o garoto está cara a cara com a criatura a poucos metros de distância. O animal parou de espreitar e está tenso como se... Espere. O quê? Não como se fosse atacar. Ele abaixa a cabeça e contrai o rabicó uma vez, de modo incerto. Defensivamente. O menino está de costas para você. Você não consegue ver o rosto dele, mas, de repente, seu corpinho atarracado parece maior e menos inofensivo. Ele ergue uma das mãos e a estende em direção ao Kirkuza, como se a oferecesse para ele cheirar. Como se ainda fosse um animal de estimação. O Kirkuza ataca. Ele é rápido. Eles são animais ligeiros de qualquer forma, mas você o vê contrair os músculos e então ele está 1,5 metro mais perto, sua boca está aberta e seus dentes se fecharam em torno da mão do garoto até a metade do seu antebraço. E, ó terra, você não pode ver isso, uma criança morrendo na sua frente como Uchi não morreu. Como você pode deixar qualquer uma dessas coisas acontecer, você é a pior pessoa do mundo inteiro. Mas talvez, se conseguir se concentrar, congelar o animal e não o menino. Você abaixa o olhar para tentar se concentrar enquanto a mulher sem como arqueja e o sangue do garoto respinga no asfalto. Ver a Goa sendo massacrado vai tornar as coisas piores, o que importa é salvar sua vida, mesmo que ele perca o braço. Mas aí. Faz-se o silêncio. Você levanta os olhos. O Kirkuza parou de se mexer. Ainda está no lugar onde estava, os dentes cerrados sobre o braço de Goa, os olhos desvairados de algo que está mais para medo do que para fúria. Está até tremendo de leve. Você o ouve soltar o mais fugaz dos sons interrompidos, apenas um guincho oco. Então o pelo do Kirkuza começa a se mexer. Como é? Você franze a testa, aperta os olhos, mas é fácil de ver, perto como a fera está. Cada um dos fios da pelagem se move, ao que parece todos em uma direção diferente ao mesmo tempo. Então o pelo brilha. O que? Endurece. De repente você percebe que não só os músculos dele estão duros, mas a carne que os recobre está dura também. Não apenas duros, mas sólidos. E aí você percebe, o Kirkuza inteiro está sólido. O que? Você não entende o que está vendo, então continua olhando, compreendendo em partes. Os olhos dele se tornaram vidro, suas garras, cristal, seus dentes, algum tipo de filamento ocre. Onde havia movimento, agora há imobilidade, seus músculos estão duros como pedras, e isso não é uma metáfora. O pelo dele foi apenas a última parte do corpo a mudar, retorcendo-se quando os folículos sob a pele se transformaram em outra coisa. Você e a mulher sem como ficam olhando. Uau! É sério, é isso que você está pensando. Você não tem nada melhor que isso. Uau! É o suficiente para fazê-la se mexer, pelo menos. Você se esgueira adiante até que consegue ver a cena toda de um ângulo melhor, mas nada muda de fato. O garoto ainda parece bem, embora metade do seu braço ainda esteja na goela da coisa. O Kirkuza ainda está muito morto mesmo. Bem, muito morto, e morto mesmo. A Goa olha para você, e, de repente, você nota o quanto ele está profundamente infeliz. Como se estivesse com vergonha. Porque, ele salvou a vida de todos, mesmo que o método tenha sido. Você não sabe o que é. Você fez isso? Você pergunta a ele. Ele abaixa os olhos. Não queria que visse isso ainda. Tudo bem, é algo para se pensar mais tarde. O que você fez? Ele fica de boca fechada, apertando os lábios. Agora ele resolve ficar amuado. Mas talvez não seja a hora para ter essa conversa, considerando que o braço dele está preso nos dentes de um monstro de vidro. Os dentes furaram a pele dele, há sangue brotando e gotejando pela mandíbula não mais de carne do animal. Seu braço. Deixe-me. Você olha ao redor. Deixe-me achar alguma coisa para te soltar. Só então a Goa parece se lembrar do braço.
Ele olha para você de novo, claramente não satisfeito de que esteja observando, mas aí ele solta um pequeno suspiro de resignação. E flexiona o braço antes que você possa aconselhá-lo a não fazer nada que pudesse feri-lo ainda mais. A cabeça do Kirkuza se estilhaça. Grandes pedaços de pedra pesada caem no chão com estrondo, uma poeira cintilante se espalha. O braço do menino está sangrando mais, mas está livre. Ele flexiona um pouco os dedos. Estão bem. Ele abaixa o braço. Você reage ao ferimento dele, estendendo a mão para tocar o braço do garoto, pois é algo que você consegue compreender e sobre o qual pode fazer alguma coisa. Mas ele se afasta rapidamente, cobrindo as marcas com a outra mão. HOA, deixe-me. Eu estou bem, diz ele em voz baixa. Mas nós deveríamos ir. Os outros Kirkuzas estão próximos, embora estejam muito ocupados mastigando algum coitado no prado. A refeição não vai durar para sempre. Pior, é só uma questão de tempo antes de outras pessoas desesperadas fazerem a escolha de encarar a hospedaria outra vez, esperando que as coisas ruins tenham ido embora. Uma das coisas ruins ainda está bem aqui, você pensa, olhando para o Kirkuza, do qual restou apenas o maxilar inferior. Você pode ver os nódulos rugosos da parte de trás da língua dele, agora de cristal brilhante. Então, você se vira para HOA, que está segurando o braço ensanguentado e parecendo triste. É a tristeza, enfim, que faz o medo recuar para dentro de você e o substitui por algo mais familiar. Será que fez isso porque não sabia que você podia se defender? Por algum outro motivo insondável? No final das contas, não importa. Você não faz ideia do que fazer com um monstro que pode transformar seres vivos em estátuas, mas sabe lidar com uma criança infeliz. Você também tem muita experiência com crianças que secretamente são monstros. Assim, você oferece a sua mão. HO parece surpreso. Ele olha para ela, depois para você, e há algo no olhar dele que é inteiramente humano e está grato pela sua aceitação naquele momento. Surpreendentemente, isso faz com que você se sinta um pouco mais humana também. Ele pega a sua mão. A pressão dos dedos dele não parece mais fraca apesar dos ferimentos, então você o puxa quando vira para o sul e começa a andar outra vez. A mulher sem como vai atrás sem dizer uma palavra, talvez esteja caminhando na mesma direção ou talvez apenas pense que existe mais força em andar em maior número. Nenhum de vocês diz nada porque não há nada a dizer. Atrás de vocês, no prado, os Kirkuzas continuam comendo. Cuidado com o solo que fica sobre rocha solta. Cuidado com estranhos que são sadios. Cuidado com o silêncio súbito. Tábua 1, da sobrevivência, versículo 3. 11.